o Pedro falou aqui, hoje você pode falar, na sua opinião, o que difere um QA, trainee, júnior, pleno, sênior? Cara, eu posso comentar sim, eu acho que é um assunto meio complexo, sabe? Ele nem sempre tem uma resposta só, mas, na minha opinião, sabe, o trainee, né, um trainee, um estagiário, e até mesmo o júnior, eles vão ser basicamente o mesmo nível. Eu acho que é um pouco mais esperado que o júnior tenha algum conhecimento na área de QA, tipo, ele saiba exatamente o que é teste de software, isso, talvez ele saiba uma linguagem, né, uma ferramenta para automação, mas é isso. De resto, eu acho que é basicamente igual. O júnior, ele só tem um pouquinho mais. Na minha visão, um trainee, um estagiário, não tem que saber nada sobre teste, né, ele tem que entrar no mercado independente. Não é sempre assim que as empresas veem, né, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, é muito comum ter empresa que solicita que um estagiário tenha o mesmo nível de conhecimento aí do que um júnior, né? Tipo, pelo menos conhecimento sobre teste de software e tal, teste manual e processo Scrum. Isso é um geral. Inclusive, eu vou falar sobre isso, tá? Para você se tornar pleno, você tem que ter não somente esses conhecimentos, mas você tem que dominar eles, tá? Então, por exemplo, poxa, eu entendo sobre teste de software, eu entendo sobre processo Scrum, eu entendo sobre automação e eu sei como implementar isso numa empresa com tranquilidade. Talvez aí ter até mais conhecimentos, como por exemplo testes de API, às vezes ter um conhecimento mais voltado aí para a parte de automação de outras ferramentas, né? Não somente uma ferramenta. E um sênior, ele vai literalmente aí saber fazer tudo isso, implementar na empresa, e ele também vai conseguir ajudar as pessoas que estão debaixo dele. Então ele vai conseguir ajudar um pleno, vai conseguir ajudar um sênior a conseguir fazer eles crescerem dentro da área. E não somente isso, ele tem que saber como conseguir implementar tecnologias de qualidade e escolher as melhores tecnologias para garantir que que o seu tipo de teste, né, que o seu processo está realmente com qualidade, entregando o produto com processo de qualidade. É isso que, na minha opinião, difere um do outro. E sobre tempo, né? Por exemplo, um júnior, ele pode entrar na área sem experiência nenhuma, isso é normal, tá? Para qualquer área, um júnior pode entrar sem experiência. A mesma coisa para um estagiário e para um trainee. Agora, um pleno, ele tem que pelo menos, dentro da área de QA, um pleno tem que ter pelo menos 1 a 2 anos de experiência, tá? Principalmente dependendo do quanto de tempo que você estudou e o quanto que você estudou, seus conhecimentos, né? Considerando que você tem esses conhecimentos 1 a 2 anos dentro da área de qualidade, você já pode ser considerado pleno. E para um sênior de 3 a 5 anos, você já pode sim ser considerado um QA sênior, tá? O Pedro falou aqui, vai de empresa para empresa. Pedro, às vezes você é um pleno e você é considerado sênior em outra empresa, ou às vezes você é um júnior, é considerado sênior em outra empresa. Isso pode acontecer. O Gabriel falou aqui, seguindo suas dicas, consegui uma entrevista para QA pleno, venho te agradecer. Gabriel, é isso, cara. É isso mesmo, o mercado ele está aquecido, e principalmente para quem já trabalha na área, né? Por exemplo, para você aí que já está na área de tecnologia, já está meio que trabalhando, ou até mesmo trabalhou como QA um dia e quer voltar para o mercado, cara, você consegue fazer isso em semanas, em 2 semanas. Em 2 semaninhas. Eu falo isso porque os mentorados mais rápidos que conseguem vaga na minha mentoria são um pessoal que já ou trabalhou na área de TI ou trabalhou já como QA. Para voltar para o mercado é assim, é um estralo, né? Tipo, 2, 3 semanas já tá dentro do mercado, e meus mentorados que não têm experiência nenhuma, em 3 meses eles já conseguem fazer a transição. Lembrando, tem mentorado que consegue em menos tempo. E claro, vai ter mentorado também, que às vezes acaba por questão de tempo de estudo, contexto, pode demorar mais tempo também. Mas isso daí é uma questão aí de quanto tempo ele estudou, né? Óbvio. O Lucas falou aqui, show, como é na entrevista? Tem que fazer algum tipo de teste ou só perguntas referentes a programas que se usa as metodologias? Lucas, depende muito da empresa, mas como costuma acontecer? A entrevista ela vai funcionar assim, você vai fazer um contato com um recrutador, vai conversar com o recrutador, vai falar sobre a área, vai falar sobre os requisitos da vaga, né, que ele tem ali daquela vaga, e então vai falar sobre teste de software, processo, talvez vai falar sobre automação. E depois você vai fazer uma entrevista com alguém técnico, seja um QA, seja um coordenador, um gerente de TI, alguma coisa do tipo, que está contratando para o time dele. Fazendo essa entrevista, depois você pode receber um teste técnico. E aí esse teste técnico pode ser voltado a teste manual, voltado a processo e voltado também à automação. Depende muito da empresa, tá? Mas, cara, dentro da minha mentoria a gente te prepara para qualquer situação possível em relação a isso, tá? Para realmente você não ter problemas. Então, se você quer saber quais são os conhecimentos essenciais para conseguir sua primeira vaga, entender sobre teste de software, entender sobre processos ágeis, de preferência processo Scrum, isso daqui você já consegue vaga. Quer se destacar de verdade? Aprenda automação de testes
e aprenda testes de API. E se possível, teste automatizado de API, mas de resto, isso daqui, esses 4, cara, já vão te fazer ser um QA muito bem avaliado no mercado. Essas são as partes mais importantes que você tem que aprender. E lembrando, os 2 primeiros você já consegue vaga, tá bom? Mas se você quer vagas que paguem mais, aí você tem que aprender os outros 2 e você não vai se arrepender, eu te garanto.